Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, amados, mais uma oportunidade que estamos tendo da parte do Senhor para compartilhar a gloriosa palavra do nosso Pai Celestial, Cristo Jesus. Que os irmãos compartilhem mais uma vez a ministração da palavra do Senhor, que seja de bênção, de edificação para cada um que está participando. Eu estou também compartilhando lá no YouTube. Se você puder chegar lá, chegue lá em PR Erivaldo Silva Oficial. Eu estou compartilhando também essas mensagens lá no YouTube. Estou deixando o link também no Instagram. E quem puder chegar lá e vai aprender mais com a palavra do Senhor. Amém? Bendito seja Deus. Chama todo mundo, prepara o teu coração, porque o Senhor falará conosco. Vamos orar? Vamos subir? Santíssimo Deus, amado Pai que está nos céus, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, junto com os teus filhos e filhas, para meditar e compartilhar a tua palavra pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, nos inspira, desperta os crentes, vai glorificando o teu nome, Senhor. Abra a porta da palavra, do entendimento, fale conosco, tenha misericórdia de todos nós, perdoe nossos pecados. Abençoa a tua igreja que está pregando, compartilhando as lives. Ajuda teu povo, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos meditando no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 11. Fizemos a leitura e numa live que eu fiz de tarde, hoje, neste sábado, dia 13 de junho de 2020, e ficamos no versículo de número 2, sobre as palavras da aliança, que Deus estava usando Jeremias para despertar o povo de Judá e o povo de Jerusalém, a cidade de Judá e a capital de Judá, que era Jerusalém, e justamente reivindicando as palavras da aliança que Deus fez, que Deus ali no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20, ele anunciou através de Moisés, os seus mandamentos, e através de Moisés colocou ali as 2 tábuas dos 10 mandamentos, e o Senhor estava anunciando a sua aliança, seu pacto, seu voto, seu acordo de ser o único Deus de Israel. Israel seria o povo de Deus, e através de Israel as nações conheceriam o Deus verdadeiro. Só que Israel quebrou a aliança, quebrou o pacto, quebrou o voto, E através de Jeremias, Deus estava junto com o rei Josias, que foi um rei crente, temente, estava glorificando a Deus e tentando trazer o povo de volta à presença do Senhor. Então, Jeremias estava sendo usado por Deus para trazer o povo de Judá apostata para a presença do Senhor, glória a Deus, e estava reformando a aliança, trazendo Deus de novo para ser o Deus da nação de Judá, visto que Israel já tinha sido entregue por Deus à Síria pelos pecados, porque agora Judá era devotada a Baal, Astarota, Moloque, Azerá, Milcom, Camus e outros ídolos, outras abominações que Deus rejeitou. E muito interessante esse capítulo 11 do livro de Jeremias. Ouve as palavras desta aliança, fala aos homens de Judá e aos homens de Jerusalém. Então, as palavras da aliança. Eu falei hoje de tarde como Jeremias estava clamando a nação rebelde e lembrando ao povo quais foram as palavras da aliança que eles firmaram, o povo de Israel, firmaram com Deus em obedecer. E uma das palavras está no livro Deuteronômio, capítulo 27. Veja, e o versículo 14. Os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, a abominação ao Senhor, obra da mão de artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo dirá: amém. Aqui é uma das palavras da aliança.
onde Deus estava proclamando, reivindicando o direito dele, que Deus foi fiel com Israel. Deus mostrou fidelidade em todo o tempo, só que foram eles que quebraram a aliança, eles que se desviaram, eles que abandonaram o Todo-Poderoso. E a promessa da aliança era essa aqui, olha, a maldição viria para aqueles que adorassem, fizessem, construíssem, né? Se prostrassem, venerassem as imagens de esculturas que eram abominação ao Senhor, que era obra de artífice, e colocasse no lugar escondido. E todo o povo dizia o quê? Amém. Assim seja, seja assim como Deus diz. E o que é que eles estavam fazendo? Adorando os ídolos. Então receberam o quê? A maldição da aliança, pela desobediência. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. E eles quebraram a aliança. E estavam diante da maldição porque desobedeciam os pais e as mães. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo. E todo o povo dirá amém. E eles estavam arrancando tudo isso. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. No capítulo 7, lá de Jeremias, Deus repreendeu eles pela boca de Jeremias, porque eles estavam tirando o direito do órfão e da viúva e estavam debaixo dessa maldição. Veja que Deus estava reivindicando essa aliança aqui, olha. Você lembra que a palavra que vocês confirmaram dizendo amém era toda a maldição se vocês desobedecessem? E assim Deus estava lembrando para eles. E perverter o direito dos estrangeiros. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, madrasta, né? Porque descobriu a auréola de seu pai. E todo o povo dirá amém. E eles praticavam adultério. Eles se prostituíam. Então vinha a maldição por se deitar com a madrasta, né? Os enteados. Maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o povo dirá amém. E eles tinham a prática sexual dessas abominações, né? Se deitando com animal. Se deitando com animal. E todo o povo diria o quê? Todo o povo diria amém, não é? E todo o povo diria amém. E foi exatamente o que aconteceu. Todo o povo estava debaixo da maldição porque eles se deitavam com animais. Eles se deitavam com animais. Maldito aquele que se deitar com animal. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha da sua mãe. Todo o povo dirá amém. Cometendo incesto. Cometendo incesto. E todo o povo diria o quê? Diria amém. E aí, irmãos? Todo o povo diria amém por cometer incesto. De número 22. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, cometendo incesto. E pela desobediência a essa aliança, eles cometiam o quê? Incesto, não é? Eles cometiam incesto. Se deitavam com as suas próprias irmãs, os irmãos. E isso era maldição. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo dirá amém. Veja, o genro se deitando com a sogra. Todo o povo dirá amém. Maldito aquele que feria ao próximo em oculto. Todo o povo dirá amém. Eles quebravam isso aqui. Feriam o seu próximo às escondidas. Maldito aquele que tomar peita para matar alguma pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. E eles estavam matando pessoas inocentes. Está no capítulo 7 de Jeremias. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para as cumprir. E todo o povo dirá amém. Eles não estavam confirmando as palavras desta lei. É uma geração totalmente desviada que estavam quebrando esta aliança. E esta maldição veio para arrebentar todos eles e tornou eles perversos, porque estavam da maldição, debaixo da maldição. Eram malditos, perversos, eram traiçoeiros, covardes, abomináveis, eram detestáveis, porque eles não praticavam. E aqui era a confirmação de que eles fizeram. E todo o povo diria o quê? Diziam o quê? Amém. Levítico 26, outra palavra, sem falar aqui de Deuteronômio 28, né? Que eu vou ler depois. Levítico 26, onde vinham as palavras desta aliança que eles estavam quebrando. E Deus estava reivindicando a aliança. Lembre que vocês fizeram um voto comigo. E se obedecer, eu vou abençoar. Se me desobedecer, eu vou amaldiçoar. Não é?
e principalmente pelo desvio de adorar imagem de escultura, aí que o caldo engrossou para eles. E aí, abrindo um parênteses aqui, não é assim que a gente vê pessoas que quebram a aliança com Deus, que quebram o pacto, o voto de obedecer ao único Deus vivo, comete o quê? Tudo isso. Rouba o direito das viúvas, não é? Dos órfãos, irmãos com irmãos se deitam cometendo incesto, genro com sogra se deitam, sogro com nora se deitam, e vem a idolatria, vem o assassinato, matando pessoas inocentes. Por isso que Deus se levanta com ira contra essas pessoas que se desviam, assim como ele fez com Judá. E assim o Senhor faz com qualquer um, irmãos, que cometem essas abominações. Levítico 26. Não fareis para vós ídolos. Olha a lei da aliança. Não quero ídolos, não. E o povo lá estava fazendo, né? Nem levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles não quebraram a aliança, não tem nada a ver mais com Deus, não. Eu quebrei, rompi, me divorciei do Senhor. Não quero mais saber de Deus. Então não tenho obrigação em obedecer, né? O voto e a aliança que eu fiz com ele. Não tenho obrigação nenhuma de obedecer, de seguir. Eu estou livre, olha que mentira, para fazer o que eu quero. Guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Reverenciareis. Olha a reverência aí. Respeito, temor, né? Honra, respeito. O meu santuário. Eu sou o Senhor. Foi exatamente o que eles não estavam fazendo. Em Jeremias 7, dentro do santuário do templo, havia o que? Roubo, né? Roubalheira, prostituição, morte, mentira, falsidade, opressão. Tudo isso, essa esculhambação eles estavam praticando. Olha o se aqui, olha, a condição. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, não é só guardar, tem que praticar. Então darei vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua novidade, a árvore do campo dará o seu fruto. Olha a promessa da aliança, a bênção por obediência. E a debulha se estenderá até a vídima, e a vídima se estenderá até a sementeira. Comereis vosso pão a fartar, e habitareis seguros na terra. O Senhor estava ensinando que nessa aliança o povo ia plantar, ia colher, não é? E a colheita ia se estender até a próxima colheita. Vê que bênção, vê que bênção. Iam comer a fartar, eles estariam seguros na sua terra. Não é precisar de cerca elétrica, de pitbull, Rottweiler, segurança, né? Carro blindado. Não, quem protegia era Deus. Isso é o voto que Deus fez com eles, se obedecesse o mandamento. Por isso que a bênção de Deus é condicional, irmãos. É condicional. Existe a bênção comum, em Mateus 5,45, Jesus disse que Deus faz o sol brilhar para justos e injustos, não é? É a chuva descer. Porém, Deus tem bênçãos especiais, mas elas são condicionais. Se você obedecer, se você fizer por onde, você vai receber. Se você desobedecer, também você vai receber punição condicional. Quer ter vitória, tem que obedecer e ter compromisso com o Senhor. Também darei paz na terra, visto que eles não tinham paz. Dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Exatamente. Por desobediência a eles, Deus falou o quê? Deus disse que viriam os inimigos, eles estavam aterrorizados, espantados. Deus disse que eles ficariam seguros. E Deus levantou o quê? Os animais ferozes, as feras para devorar eles. Justamente lançando a maldição da aliança. Que a aliança vem, meu filho, mas ela não vem recheada só de vitória, viu? Ela vem com as punições se desobedecer. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Ela vem com as punições. E foi exatamente o que Deus fez. Eles não estavam seguros,
estavam perplexos, pasmados, com medo, não é? E as feras que Deus ia entregar para devorar eles também. E Deus não fez os animais cessarem, não. O Senhor entregou também aos animais. Eles não dormiam seguros porque eles estavam com medo da Babilônia. Perseguireis vossos inimigos e eles cairão a espada diante de vós. E agora, pela desobediência, os inimigos viriam, iam perseguir eles e eles cairiam diante dos adversários. Olha para aí. 5 de vós perseguirão 100, né? São 100 homens. E 100 de vós perseguirão 10.000. Vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E aqui, pela desobediência, foi tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Não é? 5 de vós perseguirão 100. 5 dos adversários perseguiriam 100 de Israel. E 100 dos adversários perseguiriam 1.000 israelitas. E eles cairiam diante da espada dos inimigos. Olharei para vós, vos farei frutificar e multiplicar, e confirmarei minha aliança convosco. Eu vou olhar para vocês e vou fazer o quê? Frutificar e vou multiplicar. Não é? Vai fazer pessoas nascerem na obediência. O que é que estava acontecendo? Deus estava reduzindo ele. Já tirou Israel, já entregou a Síria. Já se cumpriu aqui. Não é? 98 a 100 anos atrás dessa pregação de Jeremias. E agora era Judá, que estava pior do que Israel. E Deus disse o quê? O que eu fiz em Siló, Deus disse, né? Vou fazer também com vocês. O que eu fiz com Israel, vou fazer com vocês, que estão piores. Vocês estão piores do que a sua irmã Israel. E aqui Deus disse que ia frutificar, não confirmou essa aliança com ele. Por isso, no capítulo 11, Deus está clamando, através da boca de Jeremias, pela aliança que Deus fez. Escute as palavras da aliança que eu tenho com vocês. Ora, Deus não queria castigar, porque esse castigo é severo, irmãos. Uns seriam mortos, outros seriam feridos de doenças, outros seriam entregues aos inimigos em cativeiro, outros seriam espalhados pelas nações por desobediência. Então Deus mostrou severidade para eles, mas Deus queria, olha, poupá-los. Nem assim quando o pai quer pegar um filho, olha, se eu te pegar, eu estou te avisando, é ou não é? E quando o filho escarnece do pai e da mãe, aguenta aí que o couro vai arder. Foi exatamente o que Deus fez com esse povo. Deus deu chance, porque a maldição da lei ou da aliança viria e não ia aliviar para seu ninguém. E o Senhor confirmaria exatamente ali que Deus estava chamando para decretar o quê? Eu vou entregar para vocês a Babilônia, mas dando a oportunidade de vocês se arrependerem. Se vocês desistirem dessa perversidade, pedirem perdão a mim através do arrependimento, eu vou poupar vocês. Eles fizeram nada. Jeremias pregou durante 40 anos para um povo rebelde. Veja, versículo 10. Comereis fora o velho por causa do novo. Olha, Deus sempre renovando o alimento. Sempre. É a promessa da aliança. Porém, meu tabernáculo no vosso meio, e minha alma não se enfadará de vós. Veja que Deus pode se enfadar, se cansar de um povo, de uma nação, de alguém pelos seus pecados. Olha o que Deus disse: eu vou colocar meu tabernáculo, meu templo, não é? Aqui é um símbolo de Jesus que tabernaculou. E minha alma não vai se cansar de vocês. Eu terei prazer em vocês. Olha que coisa boa. Mas só que o povo estava em desobediência. Andarei no meio de vós e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Deus andou no meio desse povo. Deus andou, visitou o povo. Só que Deus agora não era o Deus deles. O Deus deles eram os ídolos, não é? E o povo não era mais o povo de Deus, era o povo dos ídolos, dos falsos deuses. Tirei da terra dos egípcios, da escravidão. Não fossem seus escravos, não tem, sem liberdade, submissos, não é? Subordinados a Faraó ou os faraós. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar direitos, com liberdade, não é? E vocês respirarem, tirei vocês desse sufoco, dessa opressão. Fui eu quem fiz, eu, o Senhor, vosso Deus. Aleluia. Aqui estão algumas bênçãos que Deus decretou. Agora Deus vira a moeda. A bênção está de um lado, a moeda agora vira a maldição, que é exatamente o que a gente está meditando. Mas, se não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, rejeitar, né?
Se rejeitardes meus estatutos, e vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar minha aliança, então eu também farei isto. Deus poderia dispensar esse povo por rejeitar a ele e acabou, não é? Está aqui as vitórias, as bênçãos para dar para vocês. Vocês rejeitam? Tá bom. Eu fecho aqui minha maleta, coloco todos os documentos aqui, os contratos, fecho e levo para outro povo, levo para outro alguém, outras pessoas. Se eles desejarem, eles assinam o contrato e eu farei tudo isso com outras pessoas e não com vocês. Não, não, Deus não agiu assim não. Deus disse, se vocês se cansarem, rejeitarem, validarem meus estatutos, mandamentos e juízo, eu também vou fazer isso com vocês. Já que eu tirei vocês com as minhas maravilhas do Egito, envergonhei Faraó e todo o exército dele, a nação egípcia e os deuses dele, na frente de vocês, e vocês escarnecer de mim, me rejeitar, invalidar, inutilizar, bloquear, interditar, lançar fora, arruinar meus mandamentos, meus estatutos, meus juízos, jogar fora e dizer que isso não é nada para vocês, em consequência, vocês vão receber isso aqui. Farei isto. Porei sobre vós terror. Olha aí. Olha a aliança. Olha o que vem no pacote da aliança. Terror, assombro. Foi exatamente o que estava acontecendo no período de Jeremias. Estavam assombrados, aterrorizados, sem conseguir colocar a cabeça no travesseiro para dormir, pensando na tragédia, na catástrofe que era iminente contra eles. Colocarei a tísica, que é a tuberculose. Isso aqui não tinha cura não, viu? E hoje em dia a tuberculose já é estreita para ter cura. E a febre ardente. A gente sabe que febre vem por insetos, né? Como a dengue, chikungunya, vem pelo mosquito. E a bactéria e outros vírus, como o coronavírus aí, gera febre. E Deus disse, febre aqui não tinha vacina não, viu? Contra essa febre não. Febre ardente, ia queimar eles. Febre ardente, que consuma os olhos e atormente a alma. Pense a alma deles sem remédio, irmãos. E é Deus ferindo, não é o diabo não é macumba não. É Deus ferindo pela desobediência. Semeareis, plantareis em vão, inutilmente, vossa semente. Vai suar, vai enfrentar o sol, vai cavar, vai plantar tudo, vai ter esperança e vossos inimigos a comerão. Vocês vão plantar, a terra é fértil, vai produzir, vai crescer, mas vocês não vão comer nada, trabalharam para os outros que vão comer. Foi exatamente o que a Babilônia fez. Comeu o que o povo de Israel plantou. Porém, minha face contra vós. A face é o símbolo do favor, da graça, da ajuda de Deus. Eu não ajudarei. O Senhor disse, porém, minha face contra vós. Desapoiarei vocês, não ajudarei, não socorrerei vocês. E sereis feridos diante dos vossos inimigos. Foi exatamente o que aconteceu. Foram feridos diante dos seus inimigos. Os que vos aborrecerem se assenhorearão e fugireis sem ninguém vos perseguir. Os que vocês odeiam vão ser senhor de vocês. Foi exatamente o que os caldeus fizeram. Se tornaram senhores de Judá. Era para Judá ser senhor deles, não é? E foi ao avesso, ao contrário. E não é assim, irmãos. Não é assim que está acontecendo. Por essas pessoas que desprezam Deus, elas são subordinadas a outros, trabalham, se empenham para ladrões ou outras pessoas usufruir do que a pessoa investiu. Por quê? Porque elas abandonaram o Senhor, desprezaram o Senhor. E vem essa retaliação. Porque isso aqui não é só para Israel. A aliança que foi para Israel, que isso aqui é o caráter de Deus que ele está revelando, para Israel ser um espelho para as outras nações. E esse parâmetro de Deus não mudou não. Em Cristo Jesus, meu filho, é a mesma história. É o mesmo Deus, irmão. Só mudou foi o povo. A nova aliança, o novo pacto, o novo acordo, o novo contrato, o novo testamento é pelo sangue derramado de Jesus. Mas as bênçãos vêm decorrente à obediência e as maldições do Novo Testamento vêm. Uma delas é João 3,36. Jesus disse para Nicodemos, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha uma das maldições que existe na aliança do Novo Testamento. Em Cristo,
Aleluia! A ira, a punição, o castigo de Deus, a indignação sobre o desobediente, o incrédulo, permanece. E uma das maldições da ira de Deus é isso aqui: doenças incuráveis, falência, ruína, derrota, flagelo, praga, roubo, violência, corrupção, permanece. Deus não tira isso não. Está aqui a Bíblia explicando, porque alguém se queixa. Por que Deus existe? Deus não faz nada. Porque Deus não... Aí explica: por desobediência, por quebrar o voto e aliança com Deus. Não quer ter uma aliança com Deus. Rejeita essa aliança. Por rejeitar, olha o que Deus manda. E aí? E aqui é só tristeza para essas pessoas. Deus continua dizendo: vivem como loucos, né? Vão fugir sem ninguém perseguir. Se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Essa palavra 7 vezes mais é Deus dobrando o castigo. Se febre, se terror não te faz me obedecer, tuberculose não te faz me obedecer, febre ardente, como dengue, né? Chikungunya, coronavírus e demais doenças que causam febre, não te faz se arrepender. Você planta e outros colhem, né? Seus inimigos colhem. Eu não protejo vocês, não estou ao seu lado. Vocês são feridos diante de seus inimigos. Quem aborrece vocês são os senhores de vocês. Vocês estão fugindo sem ninguém perseguir vocês. Se com isso aí, esse castigo que eu mando, vocês não se arrependem, não voltam para mim, não querem me obedecer com essa aliança, eu vou castigar dobrado, 7 vezes mais. Veja o que Deus diz: por causa dos seus pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força. Farei que vossos céus sejam como de ferro e vossa terra como cobre. Em vão se gastará a sua força, a vossa terra não dará sua novidade e as árvores da terra não darão seu fruto. O céu vai ser de bronze e a terra de ferro. Deus não vai responder oração, vai plantar e não vai colher, irmãos. E Deus não fez isso aqui, não foi? Fez. E em vão vai se gastando a força, inútil. E Deus quebra a soberba, né? O orgulho, toda a arrogância, narizinho empinado. Deus quebra tudo, porque tudo é em vão que eles produzem, o que eles fazem. Se andares contrariamente, trarei pragas, conforme vossos pecados, conforme seus erros, vou castigar conforme os seus delitos. Porque enviarei entre vós as feras do campo. Olha aí, Deus disse o quê? Que ele não ia enviar, mas por desobediência, vou enviar as feras do campo, as quais vos desfiarão, vossos caminhos serão desertos, desabitados, quentes, secos, estéreis, infrutíferos. Interessante que eu já vi muitas pessoas em vídeos, né, em notícias, morrerem devorados por animais, todo despedaçado, porque a cobra, uma piton, ela devorou o homem, estraçalhou e engoliu ele. Ela foi morta, abriram ela e o homem estava... Já vi piton engolir em reportagem, né? Engoliu uma mulher, a mulher desaparecida, quando viu, estava dentro da cobra. Interessante, né? Se cumpre ou não se cumpre? Já vi um ladrão em uma reportagem que teve o rosto estraçalhado por um pitbull. Pulou uma casa para roubar, deu de cara com o pitbull. Só deu ele. O pitbull arrancou, olha, pedaço da cara dele. E ele ficou gemendo de dor. Não sei se morreu. Já vi outro vídeo recentemente. Dizem que ele era ladrão ou dizem que ele se perdeu. De repente ele entrou numa casa que era feita uma chácara. E ele entrou e ali na reportagem alguns diziam que ele era ladrão. Outros diziam que talvez não era, mas ele deu de cara, foi com 3 cachorros. Na reportagem botaram que eram 3 pitbulls. 3 avançaram e morderam e puxaram, olha. E mais tragédia. Já vi outro vídeo, um senhor pulou na jaula de um leão e ficou afrontando o leão. De repente, quando o leão foi para cima dele, ele tentou pular a grade, não é? Sair da jaula do leão, pular para fora. Oxi. O leão deu uma bocanhada nele que derrubou ele, pegou no pescoço, olha, tchau, foi para a cidade dos pés juntos, foi entregue ao juízo de Deus. Se cumpre ou não se cumpre? E mais tragédias, irmãos, como escorpião que pica. Eu já vi pessoas morrendo com uma arranhada de um gato que tem a doença da raiva.
não é? E a mulher aqui em Recife foi arranhada pelo seu gato e morreu com a doença da raiva. E Deus ensina por desobediência. Veja que isso aqui se cumpre, irmãos. Se cumpre. Se cumpre. Viu? É 3.000 anos. Não. Isso é recente. Recente. Pessoas que foram por tubarão, né, por tubarões, por baleias. E mais tragédias com animais. Com animais. E Deus permite eles morrerem. Em 1 Reis, capítulo 13... o profeta foi pregar contra Jeroboão, que se corrompeu, e ali Deus honrou, confirmou a palavra, né? Ia levantar Josias, que foi o rei que Jeremias estava pregando ali, que foi um rei obediente a Deus. Mas o profeta desobedeceu, e na casa do profeta mentiroso, o profeta velho, desceu. Um leão viria e iria devorar ele. Não foi assim? Perto do jumento, o leão só pegou ele, porque foi a ordem de Deus. E ali matou ele, só fez matar, não estraçalhou, diz a Bíblia. E o profeta morreu por desobediência, irmãos. Para a gente, desobediente a Deus, como Judá e tantas pessoas que estão desobedecendo. Deus tem animal, irmãos. Animal ou animais para devorarem os desobedientes. Não brinque, não. Aguarde que você vai ver mais e mais notícias como um sinal de Deus para os desobedientes. No livro do segundo livro dos Reis, quando Elias subiu para a glória, Eliseu recebeu a capa de Elias, né, a porção dobrada do Espírito Santo, e os 42 profetas, não é, aprendido de profetas, fizeram o quê? Sobe calvo, zombando de Eliseu. Eliseu estendeu a mão e amaldiçoou o que saiu da mata, 2 ursas, conforme o que Deus diz aqui, olha, aleluia, enviarei entre vós as feras do campo. E o urso é o quê? Fera. E o que é que as 2 ursas fizeram com 42 aprendizes de profeta? Estraçalhou, foi todos eles, foram todos eles. Zombou do homem de Deus. Ridicularizou do ungido do Senhor. E a maldição por quebrar a aliança, se cumpriu. Hein? Se cumpriu ou não? Ah, irmãos, tem muita gente que está desobedecendo a Deus, que vai ser devorado por animais. Veja na África quantos acidentes. Eu vi um vídeo de um camarada que entrou na lagoa só de jacaré. E ele ficou desfilando no meio do jacaré. Ô, irmão, só deu ele. Uns estavam, né? Vários jacarés estavam assim na areia e tinham outros que estavam nadando. Lá vem, ó, por trás, em nheque, deu uma bocanhada e arrastou ele. E os outros que estavam na areia fez o quê? Entraram também na lagoa e foram fazer dele de galeto, irmãos. E o homem foi devorado dentro da jaula. Quantos outros não foram comidos em circos, hein? Devorados pelos leões, leoas e outros acidentes com animais. Inúmeros sentido aqui. Mas Deus promete enviar feras do campo pela desobediência do ser humano. Por isso que tantas tragédias acontecem. Tantas tragédias com animais. Tantas tragédias. Mas quem é obediente, o Senhor livra. Por isso que Judá não escapa e tantas outras pessoas não escapam. Eu vi um vídeo nos Estados Unidos de um cara que estava com a jiboia. E ele brincando com a jiboia, né? A jiboia não tem veneno, ela mata estrangulando. Ele colocou a jiboia no pescoço, brincando a jiboia. Ele vacilou a jiboia, olha. Deu uma enrolada no pescoço. Ele tentou puxar. Os camaradas soltaram ali a câmera, foram tentar socorrer, aí tiraram a jiboia. Ele ficou vermelho, porque ele era branco, foi socorrido, não aguentou, morreu, crente. E Deus, ele envia, irmão, como punição. Por isso que eu sempre falo, para punir uma nação desobediente e rebelde, Deus usa tsunami, terremotos, tornados, raios, furacões, tufões, vírus, não é? Bactérias, e Deus envia feras, animais, para devorar os desobedientes. Você sabe que aparece do nada, viu? Aparece do nada. Muito cuidado, irmãos, para não desobedecer a Deus. Isso é só um exemplo que a Bíblia ensina e na prática a gente vê isso aí. A Bíblia diz no livro do 1 Reis, acho que no 2 Reis, capítulo 17, se não faz a memória, onde a Síria dominou Israel e em Samaria os assírios tomaram conta e colocaram ali sua religião, seus ídolos para lá, não é? E o que é que Deus fez? Deus enviou leões para matar eles. Aí foi quando eles chamaram um sacerdote de Deus para ensinar a lei de Deus.
E eles serviam tanto a Deus como seus ídolos. Ficar nessa mistura, né? Esse sistema ecumênico, que é a mistura de Deus com outros ídolos. O ecumenismo religioso estava ali. Mas Deus enviou leões para matá-los. Brinque não. Pela desobediência, Deus envia feras, irmãos. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Esse Deus é fiel e é terrível. Ele envia, viu? Ele envia, tem gente que já levou coice de cavalo e morreu com a coiçada, morreu chifrado, né? Com um boi, com um búfalo, e mais tragédia com animais, pela desobediência. Porque Deus não deu ordem para os animais entrar na arca de Noé? Não foi? De par em par. Então, quando Deus quer mostrar que Ele é Deus e soberano, Ele dá ordem no fundo do mar. Ele não deu ordem para a baleia, o peixe grande, engolir Jonas. Jonas não desobedeceu. Olha Deus enviando aqui, ó, e não engoliu. E lá dentro ele não pediu misericórdia. Deus não mandou ela vomitar. O peixe grande não mandou vomitar. Aleluia, não vomitou. Olha Deus mandando nos animais, porque Ele é o dono dos animais. Oh, glória! Jesus deu ordem a Pedro pegar um peixe e abrisse a moeda, abrisse a boca do peixe, lá tinha uma moeda. Veja, quando Ele quer, até o peixe obedece à voz do seu Criador, e na boca do peixe sai uma moeda. Eita Deus grande, aleluia! Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, suas ofensas, negligências, seus crimes. Deus diz, eu mesmo vou ferir. Por isso que Ele fere, irmãos, não brinque não. Porque trarei sobre vós a espada, que é a guerra, né? Que executará a vingança da aliança. Olha aí, a espada vai executar a vingança da aliança. Quer dizer que a aliança, o pacto, o voto, ela tem uma vingança. Ela tem uma punição por desobediência. Por isso que Deus está dizendo lá na boca de Jeremias, no capítulo 11, dai ouvidos à voz da aliança, porque essa aliança tem vingança. E aqui o Senhor nos faz pregar a sua palavra para a gente ficar vigilante e muitos que estão assistindo, aleluia, se ligar que Deus tem uma espada na aliança dele. E essa espada é a vingança pela desobediência, é o alerta para que muitos que me assistem e escutam a palavra do Senhor, dobre o joelho, peça misericórdia, se arrependa e venha logo para Jesus. Ajuntados estarei nas vossas cidades e enviarei a peste entre vós e sereis entregues na mão do inimigo. Foi exatamente o que eles foram entregues na mão do Nabucodonosor. Era Deus cumprindo só isso aqui, olha. Nada mais, nada menos que Deus cumprindo a própria promessa da maldição. E Ele disse, vocês vão se ajuntar nas vossas cidades. Foi o que eles estavam. E Deus disse, eu vou enviar a peste entre vocês. Peste aqui fala de flagelo, de mazela, de desgraças, de catástrofes, de doença, de rixa, de esterilidade. A peste entre vocês. E vocês serão entregues aos seus inimigos. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, fechar a porta, vocês não têm alimento, não tem nada para comer. Então 10 mulheres cozerão vosso pão em um forno e o devorarão pão por peso. Ou seja, vai ter o peso, né? Comereis, mas não vos fartareis. Vai comer, mas vai faltar. Vai comer, mas não vai ter. Quantas pessoas em pleno século XXI, na tecnologia e na ciência tão avançada, estão padecendo de fome? Estão morrendo de fome. Que vergonha, mas é a palavra se cumprindo. Pela desobediência ao Deus Santo e vivo e poderoso, o Rei Eterno, vem a falta de alimento, vem a falta de emprego, vem o desemprego. E aí, irmãos? É difícil. Se com isto me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, vem, ser cabeça dura, ser incrédulo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Aí Deus diz, eu vou bater de frente com vocês, vou bater de testa. E foi o que Deus fez com eles. Porque comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Canibalismo. E não foi o que eles fizeram? Destruirei vossos altos, desfarei vossas imagens do sol e lançarei vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. Minha alma se enfadará de vós. Não foi o que Deus disse que ia fazer? Foi ou não foi? Vamos voltar aqui. Deus disse que ia lançar os cadáveres dele diante dos ídolos.
no capítulo 10, veja o que Deus disse. Pela idolatria, Deus disse que eles ficariam prostrados diante dos seus ídolos, diante do sol, né? Diante da lua, diante das estrelas, que eles veneravam, que eles amavam, que eles idolatravam. Olha aí, no capítulo 8, veja, naquele tempo, diz o Senhor, tirarão das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, dos seus príncipes, dos sacerdotes, dos profetas e dos habitantes de Jerusalém, os ossos, e os exporão ao sol, à lua, a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem tinham servido, após quem tinham ido, a quem tinham buscado e diante de quem se tinha prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco, como fezes sobre a face da terra. Veja, escolherão antes a morte do que a vida, todos os que restarem desta raça maligna, que ficaram nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus cumpriu ou não? Deus cumpre, crente. Deus cumpriu. E ele prometeu, os cadáveres seriam jogados diante dos ídolos que eles veneravam. Porei vossas cidades por deserto, assolarei vossos santuários e não sentirei vosso cheiro suave, não vou me agradar de vocês. Assolarei a terra e se espantarão disso vossos inimigos que nela morarem. Eu vos espalharei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. Vossa terra será assolada e vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Foi exatamente o que Deus fez, entregou eles na mão dos seus inimigos, que foi na mão de Nabucodonosor que Deus levantou como inimigo do povo de Judá. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem os remanescentes, porei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como da quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Loucura, de tanto terror, de tanto pavor que eles teriam. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis parar diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as gentes, vejam, vão morrer diante das outras nações. E a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Foi exatamente que muitos morreram na Babilônia. Aqueles que entre vós ficarem derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se derreterão. Então confessarão sua iniquidade, e a iniquidade de seus pais com suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Também andei com eles contrariamente, e o fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então seu coração incircunciso se humilhar, seu coração que não tem um sinal, que rejeita a minha marca, né? Minha autoridade, se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, entenderem que mereceram, né, o castigo, então me lembrarei da minha aliança, olha aí, com Jacó. Vou me recordar o que eu prometi a Jacó, da minha aliança com Isaac e da minha aliança com Abraão. E também me lembrarei da terra. Qual é a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó? Qual é? Que Deus ia multiplicar a nação, a descendência de Abraão, né? Seria como as estrelas no céu, a areia do mar. Deus disse que esse povo seria uma bênção. Quem amaldiçoasse eles, Deus amaldiçoaria. Quem abençoasse eles, Deus abençoaria. Mas esse povo fez o quê? Preferiram desprezar o Senhor e rejeitar o Todo-Poderoso. Aí o negócio estreitou para eles. Se eles se humilhassem, Deus voltaria a cumprir o que ele prometeu aos antepassados. A terra será desamparada deles e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles. Veja o pecado que causa. Tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, vão merecer a punição, em razão mesmo de que rejeitaram meus juízos e sua alma se enfastiou dos meus estatutos. Mesmo assim, estando ele na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus,
foi exatamente o que Deus colocou 70 anos, colocou eles na Babilônia durante 70 anos para dar mais uma chance, mais uma oportunidade para eles se arrependerem, reconhecerem suas iniquidades, se quebrantarem e voltarem a obedecer a Deus, né? Até hoje Israel está aí e Deus promete não destruir por conta da sua aliança. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, olha aí, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos, os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Glorificado é o nome do eterno Deus. No capítulo 28 de Deuteronômio, o capítulo é grande, eu não vou ler aqui, mas Deus repete quase tudo isso aqui, ó. Não, só que Deus fala muito mais. Em Deuteronômio 28, Deus prometeu ferir de loucura ou desobediência. Deus prometeu canibalismo também. Deus disse que eles seriam exaltados, seriam cabeça, não cauda, estaria por cima, nunca por baixo. Emprestaria, mas não tomaria emprestado. Ia dominar as nações. Por um caminho o inimigo ia perseguir, por 7 teria que fugir. Mas do versículo 15 até o último versículo, o Senhor prometeu uma maldição que viria e alcançar eles. Maldito era em tudo. Maldito o filho do ventre, a amassadeira, maldita a terra, né? Maldita seria a terra. O povo seria maldito o que colocasse a planta do pé. Seriam perversos, seriam malignos. E Deus ia arrasar com todos eles. Prometeu o canibalismo de novo, as feridas, né, as doenças, se desobedecessem. E o que é que Jeremias está dizendo para o povo de Judá e o povo de Jerusalém? Dai ouvidos. Ouve as palavras desta aliança. Ouve as palavras desta aliança, do concerto, do pacto, do voto que Deus fez. Porque o que ele prometeu em abençoar, ele vai abençoar. Mas o que ele prometeu em amaldiçoar, ele vai amaldiçoar. É o povo que não dá ouvido a Deus. Deus promete fazer, ele faz, crente. Ele faz, não tem ninguém que faça Deus revogar. A não ser a própria pessoa que estiver em desobediência. E Deus pode cancelar ali a sentença, né, de maldição que ele manda pela desobediência do homem. Jeremias 11:3. Diz-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Deus está lembrando o que ele falou lá no deserto pela boca de Moisés. A maldição daqueles que desprezam a aliança com o Senhor. Faz aliança com todo mundo, crente. Marido faz aliança com esposa, esposa faz com o marido, faz aliança com time de futebol, faz aliança com banda, com cantor, faz pacto até com Satanás, né, os satanistas. Faz aliança com partido político, faz aliança com tudo, irmãos. E despreza a aliança com Deus. Porque Deus é Espírito, não vejo Deus, então será mesmo que Deus existe? E lá na frente quebra a cara. E depois quer que Deus venha emendar a cara quebrada, irmãos. Grande é o preço. Por isso que a maldição vem. A maldição vem. E a Bíblia diz que a maldição mora na casa do ímpio. Veja, veja. Maldito o homem que não escutar, não der ouvidos, não prestar atenção às palavras desta aliança. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eles vão perder o reino de Deus, vão perder a vida eterna, vão perder a unção do Espírito Santo, serão cobrados e julgados e lançados para o lago de fogo, serão malditos, serão chamados de prata rejeitada, raça maligna, joio, sepulcro caiado, serpentes, raça de víboras, meu Deus do céu, hipócritas, mentirosos, soberbos, invejosos, ciumentos, glutões, nécios, desobedientes aos pais e às mães, hipócritas, ingratos, soberbos, como eu falei, orgulhosos, egoístas, hereges, bêbados, né? Serão chamados semente adulterina, feras selvagens, tamargueira no deserto, joio, palha, serão chamados de abomináveis, blasfemadores, caluniadores, injuriadores, incrédulos,
presunçosos, contendeiros, soberbos, né? Fornicadores. Meu Deus do céu. Por não ouvir a palavra desta aliança. Eita, Deus grande. Veja que ele diz que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei do Egito, na fornalha de ferro. Veja o que Deus diz. Dizendo, dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo quanto vos ordeno. Vós sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Isso aqui foi a aliança com Israel e vale a aliança com qualquer um que crê nesse Deus de Israel. Porque a gente viu alguns textos lá em Levítico. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel. Para que confirme o juramento que Deus jurou dar a terra. Deus jurou, Deus disse, eu vou dar, porém, tem que me obedecer, tem que guardar meus mandamentos, estatutos, juízos, tem que me dar ouvidos, tem que me seguir, entrar no meu padrão, no meu modelo, tem que me obedecer, para você receber a terra que mana leite e mel, assim para receber o céu, assim para receber o perdão, a misericórdia, assim para receber a graça de Deus. Tem que obedecer, senão é só lamento. Veja, assim Deus ia confirmar o que ele prometeu. Disse-me o Senhor estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouve as palavras desta aliança e cumpre-as. Veja que Deus mandou Jeremias pregar em Judá, nas cidades de Judá. Veja que responsabilidade e que missão ele tinha. E em Jerusalém, que era a capital, porque em cada cidade tinha um ídolo, cada cidade tinha um patrono, era Moloque, Astarote, Baal, Milcom, Camus, era outros e tantos ídolos que Israel, que Judá estava venerando em cada cidade de Judá. E Jeremias foi lá e disse, esqueçam Baal, esqueçam esses ídolos, eu amaldiçoar vocês por obedecer a iniquidade. Vocês estão esquecidos, Deus me trouxe aqui para lhe lembrar, se vocês continuarem nessa iniquidade, a maldição virá, ele dará ordem a Nabucodonosor. Por isso que eles pensaram que Jeremias era um conspirador, um traíra. Mas não, ele não queria abrir mão de uma vida, de uma vida imunda com espírito maligno. Ele não queria abrir mão. Mas Deus disse, vai lá, fala as palavras da aliança, diga lá Jeremias, coloque na mente deles aí, Satanás nos cega, né? 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para não resplandecer nele a glória do Evangelho de Cristo Jesus. O diabo não cegou, mas a palavra não é luz, não é? Jesus não é luz. João 8,12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, oh glória. E Jeremias levou a luz de Deus para iluminar as trevas nos pensamentos do povo de Judá. Não é? Que ele estava adorando os ídolos e recebeu a punição. Só que Deus estava dando o quê? A chance, a esperança. É exatamente o que a igreja está fazendo. Anunciando para deixa o cigarro vai te matar de câncer. Deixa a maconha, deixa a cocaína, deixa a heroína, deixa a cachaça, deixa o adultério, deixa essa religião. Abandona essa prática de fé que não vai te levar para o céu, só vai te levar para o inferno. Eles dão ouvidos? Glória a Deus que muitos aceitaram Jesus e se arrependeram e viram que isso é real. E outros que continuam ainda. Deixa de seguir esses cantores. Para de ir para esses shows. Que esses cantores não vão te livrar no dia da angústia. Não fazem nada a não ser receber fama, dinheiro, glória. No final vai morrer para o inferno. E não tem churumela para eles não. E não é assim que a igreja está pregando? Ou não? Se não for, tem que ser. Se arrependa de uma geração corrompida e perversa. Abandone esse povo que despreza o Senhor. Se arrependam, escapem de uma geração corrompida como essa. Eita, glória a Deus. E é assim que Deus ensina para anunciar a salvação em Cristo. As palavras dessa aliança, aliança com Cristo, tem o perdão dos pecados. Jesus levou toda a nossa maldição. Jesus pagou o preço por nós para justamente tirar a maldição de sobre todo ser humano. E ele recebeu a própria maldição de Deus. Isso foi voluntário para dar uma oportunidade ao ser humano. Ele quis fazer, ele não merecia, mas ele quis fazer morrendo na cruz.
aleluia, para justamente sair da desobediência, porque os malditos são desobedientes, não é? Sair do rancor, porque quem não obedece está na maldição, são rancorosos, são invejosos, como eu falei, não é? E tem ira, são rancorosos, enfim. E o Senhor chama, venha, venha, oh glória a Deus, venha, da cá, Yosé. E o Espírito Santo está chamando, venha, venha para Cristo, venha para essa aliança, venha, prega, aí o Senhor está dizendo, pregue as palavras desta aliança, dessa nova aliança, desse novo pacto, desse novo concerto que Deus tem, porque a velha aliança não trazia vida, só trazia morte, e a nova faz o quê? A nova traz vida, dê glória para Jesus. Eita, glória ao nome do eterno Deus. E o Senhor está dizendo, prega, prega, anda calabachai, anda sobre anagai. Aqui a minha Bíblia ensina, preste atenção aí, 85 contrastes entre a antiga e a nova aliança. Por isso que a igreja tem que pregar as palavras da aliança de Deus. A antiga aliança, ela é do Antigo Testamento, e a nova vem aqui por Cristo Jesus. A primeira, esse antigo pacto era a primeira aliança, em Cristo é a nova ou segunda aliança, né? A primeira veio por Moisés, a segunda veio por Cristo. A antiga era a lei de Moisés, a nova é a lei de Cristo. A antiga era a lei do pecado, porque a lei vinha para repreender o pecado, e a nova é a lei de justiça, porque Jesus, ele manifestou a justiça de Deus, e a nova traz a justiça. A antiga fala da lei da carne, e a nova é a lei do Espírito. A antiga não é da fé, mas a nova é pela fé. Na antiga, o jugo é da escravidão, e a nova é a lei da liberdade. Tiago 1,25. A antiga concluída por Cristo, e a nova é iniciada por Ele mesmo, por Jesus. A antiga levava a morte, a nova leva a vida. Oh, glória a Deus! A antiga torna a pessoa culpada, e a nova torna a pessoa livre e justificada. A antiga era uma sombra, a nova é a realidade. A antiga cumprida, a nova está em vigor, ainda está em trabalho, né? O Espírito Santo está chamando muitos ao arrependimento. A antiga exigia justiça, a nova concede justiça, porque a justiça está em Cristo, nós somos justificados nele. A antiga cobrava a justiça, né? Cobrava a retidão. Hoje, a nova justiça, ela concede retidão por Cristo Jesus. A antiga tornava imperfeito, a nova torna perfeito. A antiga era gloriosa, a nova é mais que gloriosa. A antiga era impotente para salvar, a nova salva perfeitamente. A antiga tinha que ter muitos sacrifícios, a nova foi por um sacrifício que foi de Jesus. A antiga tinha um sacerdote temporário, a nova tem um sacerdote eterno que é o Senhor. A antiga lembra o pecado, a nova esquece o pecado. A antiga tinha expiação anual, a nova expiação é eterna. A antiga, o ministério com pecado, a nova, o ministério sem pecado. A antiga tinha o sacerdote araônico que vinha de Arão, a nova é o sacerdócio de Melquisedeque, que vem de Jesus. A antiga tinha a lei de Levi, a nova é a lei de Judá. A antiga tinha sacrifícios de animais, a nova foi o sacrifício humano. A antiga o tabernáculo era terreno, a nova o tabernáculo é celestial. A antiga o mediador com pecado, a nova o mediador é sem pecado. A antiga sem herança, a nova tem herança que é a vida eterna. A antiga era ratificada por sangue animal, a nova é ratificada pelo sangue de Cristo. A antiga lei era de obras, a nova lei é da graça. A antiga aplica a ira, a nova livra da ira. A antiga não podia redimir, a nova redime. A antiga não pode satisfazer, não podia. A nova satisfaz a Deus, porque Jesus fez isso. A antiga não tem poder para operar milagres. A nova aliança tem poder para milagres. A antiga abolição predita, a nova, a instituição é predita. A antiga tinha circuncisão, a nova é sem circuncisão. A antiga era feita para mudar,
a nova é feito eterno. A antiga é defeituosa, a nova é perfeita. A antiga é fraca, a nova é forte. A antiga não tinha proveito, a nova é proveitosa. A antiga era um programa natural, a nova é um programa espiritual. A antiga, programa diário, a nova é um programa consumado. A antiga, o sacerdote era enfermo, a nova, o sacerdote é perfeito. A antiga, o sacerdote por lei, a nova, o sacerdote por um juramento. A antiga, sem salvação, a nova tem salvação eterna. A antiga, honra própria, a nova tem sacerdote que honra a Deus. A antiga, nada perfeito, a nova torna perfeito. A antiga, sem intercessores, a nova, 2 intercessores. A antiga, agentes terrenos, a nova, o agente é celestial, que é Jesus. A antiga tem fracasso notório, a nova tem êxito glorioso. A antiga não tem acesso pessoal, a nova tem acesso pessoal a Deus. Hebreus 4, 14 a 16, que é o caminho a Jesus. A antiga, muitas ofertas, a nova, uma única oferta. A antiga, boas promessas, a nova, promessas melhores. A antiga, uma boa aliança, a nova, uma aliança melhor. Na antiga, muitos sacerdotes, a nova, um único sacerdote. A antiga, muitos sofrimentos, a nova, um único sofrimento. Na antiga, coisas presentes, na nova, coisas que há de vir. Na antiga, tabernáculo simbólico, a nova, tabernáculo verdadeiro. Na antiga, obras mortas, a nova, culto vivo. Na antiga, feito no Sinai, a nova, feito no Calvário. Na antiga, sem misericórdia, na nova, com misericórdia total. Na antiga, feito pela mão do homem, na nova, feito pela mão, não feito pela mão do homem. Na antiga, dada por anjos, na nova, dada pelo Espírito Santo. Na antiga, um velho caminho, na nova, um novo e vivo caminho. Na antiga, ministros impotentes, na nova, ministros capazes. Na antiga, ministério carnal, na nova, ministério espiritual. Na antiga, ministração da morte, hoje na nova, ministração do espírito e da vida. Na antiga, ministração de condenação, na nova, ministração da justiça. Na antiga, não pode justificar, na nova, pode justificar. Na antiga, traz uma maldição, na nova, redime da maldição. Na antiga, vive por obra, na nova, vive por fé. Na antiga, não pode dar vida, na nova, pode dar vida. Na antiga, expõe o pecado, na nova, encobre o pecado. Na antiga, debaixo da lei, na nova, debaixo da graça. Na antiga, gera perseguição, na nova, gera tolerância. Na antiga, é removida, na nova, não removida. Na antiga, abolida, na nova, permanece. Na antiga, lança fora, na nova, não lança fora. Na antiga, tirada, na nova, não tirada. Na antiga, apagada, na nova, não apagada. Na antiga, não foi feito por um juramento, na nova, foi feito por um juramento. Na antiga, somente para Israel, na nova, por Cristo Jesus, feita para todos. Oh, glória ao nome do Senhor. Não dá para falar, esmiuçar a aliança, mas aqui a gente aprende o contraste, como a Bíblia ensina, de nós falarmos as palavras da aliança. E justamente a aliança que Deus cobrou para Israel foi o que ele prometeu. E agora em Cristo, a gente fala a aliança que Deus fez por Cristo. E ela redime, ela salva, ela perdoa os pecados, ela justifica, ela defende, ela lança fora os pecados, ela encobre. Na nova tem vida, tem paz, tem alegria, tem vida eterna, tem comunhão com Deus, porque Jesus pagou todo o preço da antiga aliança pela desobediência e toda a maldição que tinha na aliança, na antiga aliança, todas essas maldições, o Senhor Jesus pagou todas. Pagou todas. A negligência dos sábados, das festas, não é, cerimoniais, das festas de Israel, a opressão da viúva, do órfão, do estrangeiro. Jesus pagou todas as maldições da aliança, todos os crimes que o povo estava cometendo, todas as desobediências, e o que a lei vinha com a maldição, né, para castigar, veio sobre tudo isso, toda a maldição da lei
veio sobre Jesus. Isso é muito tremendo, irmãos. Preste atenção, viu? Isso é muito tremendo. Toda a maldição dos incestos, a maldição das injúrias, dos falsos testemunhos, das calúnias, da idolatria, da feitiçaria, né? Do adultério, da pornografia, os crimes que eles cometiam, das injúrias, não da blasfêmia, porque não tinha mais perdão, né? Não tinha mais perdão. Mas a todas as maldições da aliança veio sobre Jesus. As obras que ele não praticava, os jejuns, enfim, toda a maldição da lei veio sobre Jesus. E ele cravou lá na cruz para aniquilar, apagar e começar uma nova aliança. Não é só para Israel, agora para todos que creem. Glorificado seja o nome do eterno Deus. Aleluia. E aqui, irmãos, temos que pregar essa aliança. Não é dizer assim, ó, dentro dessa aliança, o pacote que tem são essas bênçãos. Claro e evidente que vem também maldição dentro da nova aliança. A ira de Deus permanece, será lançado para o inferno, para o lago de fogo, não é? Não tem o Espírito Santo, o diabo permanece na vida das pessoas acorrentando no pecado, não liberta do pecado por desobediência, e vem a morte pela desobediência. Então continua. Mas um dos privilégios da nova aliança é que Jesus pagou o preço. Por isso que ele justifica. Somos justificados nele, a justiça dele em nós. Ele recebe os méritos, porque ele pagou todo o preço da maldição da antiga aliança. E Deus estava reivindicando isso pela boca de Jeremias. E o Senhor disse aqui no capítulo 11, crente, aleluia, pregue aí em Jerusalém, pregue nas cidades, pregue a palavra desta aliança e chame eles para cumprir, aleluia, Deus dando chance, Deus dando esperança, porque deveras protestei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando, protestando e dizendo, dai ouvidos à minha voz. Deus não se cansou de falar isso. Escute a minha voz. Escute o que eu estou dizendo. Voltem, se arrependam, aleluia, para que vocês não recebam a maldição pela desobediência de vocês, pelas suas iniquidades. Deus estava dando chance. Quantas pessoas Deus ainda não está dando chance, não é? Deus dando oportunidade para se arrependerem, para se converterem. Não é o Deus da aliança, ele não quebra. Quem quebra somos nós, pela desobediência, por cair na tentação de Satanás. Ah, Deus santo e verdadeiro, aleluia. Mas eles não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, não deram atenção, desprezaram. Antes andaram cada um com seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança, que lhes ordenei que cumprissem, mas não fizeram. Deus trouxe as promessas de volta para refazer, né, a aliança com eles, para eles serem prósperos, serem cabeças, não cauda, estar por cima, não por baixo, emprestar, não tomar emprestado, aleluia. Os inimigos fugirem, eles serem uma bênção para as nações, mas eles recusaram, não quero isso. Pense, irmãos, recusar o Senhor, hein? Ser um pregador da palavra, ser um cantor louvando a Deus, ser uma referência, revelar Jesus pelo Espírito Santo, revelar Deus na conduta, nas práticas, nos frutos do Espírito Santo, uma pessoa de fé, de poder contra o diabo, contra o pecado, contra as enfermidades, hein? Ficar longe de todas as obras carnais que condenam a alma, não praticar todas as abominações, e isso é rejeitado. Por isso, quando você oferece Jesus, quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, como eu fiz? Não quero. Eles não estão querendo a aliança com Jesus. Eles rejeitam a vida de Cristo. Eles rejeitam viver como Cristo viveu. Eles rejeitam a fé de Cristo. Não quer viver uma vida de oração, de comunhão com Deus, de santidade,
Não querem, eles querem estar na gandaia, querem estar na idolatria, querem estar na mentira. Eles gostam de tudo isso porque o diabo viciou eles nessa vida e eles acham isso agradável. Mas Isaías 5, e versículo 20, Deus diz: ai dos que pegam um doce e torna amargo, e pega o amargo e torna doce, pega a luz e faz trevas, e pega as trevas e faz luz. Vai sentir o amargo, o amargo, o amargo e o amargo, porque rejeitam o Senhor. Eles não ouviram, assim como Judá, muitos até hoje desprezam, rejeitam, escandalizam, não é? Existe até pessoas aí transexuais que dizem que Jesus é gay, que Deus é gay. Veja as abominações que o diabo está colocando na mente dessas pessoas, mas eles não ouviram, não fizeram, não cumpriram a aliança para receber as bênçãos e as vitórias. Então, na própria aliança, tinha a maldição, a vingança da aliança que Deus ia cumprir pela desobediência, como o próprio Deus prometeu. Disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a aliança que eu tinha feito com seus pais. Violaram, quebraram, injuriaram, desprezaram, estupraram a aliança do Senhor e destruíram ela. Quantos estão fazendo isso? Quantos? Meu Deus do céu. Mas o Senhor é terrível, viu, irmãos? Ele mesmo diz que ele é um Deus terrível. O livro de Hebreus diz o quê? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ai desses, aqueles que já caíram, como Judá já caiu, e muitos que já caíram, e tantos que cairão nas mãos desse Deus terrível, que é fogo consumidor. Eu vou ler até o versículo 17 e a gente fecha. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei o mal. Olha o mal aqui, o flagelo, a derrota, a desgraça, a catástrofe, a doença, a esterilidade, o mal sobre eles. Por isso que é Deus que traz o mal, irmãos. A pandemia está aí. E outros flagelos, desemprego, mortes, roubo. Olha que não para de ter roubo, irmão, lá no gibi. Mortes em cima de mortes. O mal sobre eles, porque eles invalidaram a palavra do Senhor. Eles rejeitam a palavra do Senhor. Não quer Deus, não quer saber de Deus. De que não poderão escapar. Eles não escapam, irmão, do mal que Deus está lançando. Aleluia, glória a Jesus. Clamarão a mim, ó, vão gritar. Agora vão gritar, né? Depois que o mal chega, não é? Depois que a ruína chega, aí eles vão clamar a Deus. E eu não os ouvirei. Eu vi um vídeo de um camarada ciumento, um policial, que estava cobrando ciúme da sua esposa. E tinha um rapaz que era homossexual na casa dele. E tinha outro rapaz e estava a esposa. E na mente desse perturbado, desse policial que ele se matou, é que a esposa estava tendo caso com um dos dois, ou com um gay ou com um colega do rapaz. E ali, em vídeo, viu? Se você quiser colocar no YouTube, você veja aí. E em vídeo, o rapaz pedindo por amor de Deus. E ali, o marido sacou a arma, colocou as balas, irmão. Ninguém enfrentou ele, ninguém derrubou ele para fugir, pelo menos. Viram o cara colocando a bala num revólver, ajeitou, e ali ele meteu bala nos três. Um conseguiu fugir, ele matou a mulher e matou o rapaz que era homossexual. E depois fez o quê? Se matou, destruiu a própria vida. Ele destruiu a própria vida e o rapaz saiu com o celular que ele estava gravando, pedindo socorro, socorro, socorro. É que o Senhor ensina aqui, olha, trarei o mal para os adúlteros, ou até aqueles que não fazem nada vão morrer como inocente. Veja, Deus diz, trarei o mal sobre eles. Aguarde, guarde, irmãos. Aguarde, viu? O mal vem e eles não escapam. Porque Deus diz que não poderão escapar, vão clamar a mim, vão gritar, e eu não vou ouvi-los. Por quê? Porque viveram uma vida desprezando, desprezando, invalidando, discriminando, rejeitando Deus. E na hora do mal que eles sentirem na pele, aleluia, glória ao nome do Senhor, viu? Na hora do clamor, Deus não vai ouvir,
porque eles viveram uma vida miserável, dando lugar para o diabo. E quando gritar por Deus vivo, Deus não vai responder. Eu lembro de um jovem que foi pego por dedurar, né, grupo de tráfico aí dos bandidos, e os caras, né, filmaram o rapaz, um adolescente, e jogaram ele no terreno, numa rua assim, né, numa rua de barro, e fuzilaram o rapaz. E não teve ali, olha, ele clamar a Deus que Deus livrasse. E é o mal que Deus permite, irmãos. É o mal. Jovens que não vão durar muito tempo, não vão durar. Hoje mesmo eu arranquei vários espinhos aqui, pé de espinho da casa, aqui na frente de casa. E espinho na Bíblia é símbolo de ímpio, eles são espinhos. E Davi disse que eles serão arrancados. Os ímpios como espinhos serão arrancados. E exatamente essas pessoas que não escaparão do mal que Deus mandará. Então irão às cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso, é símbolo de louvor, de oração, viu? Aqueles oraram, louvaram, né? Cultuaram. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Ídolo não vai livrar ninguém, como eu já falei. Não vai. É só vergonha para quem adora as imagens, viu? Porque segundo o número das tuas cidades, não, viu? Se arrependiam, não. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor ou oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Olha aí, quem tem o meu amado, que fazer na minha casa, visto que muitos nela cometem grande abominação, e as carnes santas se desviaram de ti. Quando tu fazes o mal, então andas saltando de prazer, de alegria, não é? Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Por quê? Os frutos do Espírito de Deus. Israel era como oliveira verde, não é? Oliveira, que é o pé de azeitona. Mas agora, a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram seus ramos. Quebrar ramos aqui fala deles. Eles eram os ramos que foram quebrados pela desobediência. Deus foi severo, como diz em Romanos 11, quebrou, né? Porque o Senhor dos Exércitos que te plantou, veja que Deus estabeleceu a maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Deus plantou, Deus instituiu, e eles estavam vacionando Baal, como se Baal, os ídolos fizeram o que Deus fez, né? Deus foi escanteado, Deus foi demitido, Deus foi divorciado, né? Se divorciaram do Senhor, esqueceram dele, entregaram todas essas bênçãos que Deus deu a Baal e aos demais ídolos. E assim a ira de Deus se acendeu, o castigo veio, eles não escaparam. Saltavam de prazer, de alegria, de satisfação por cometerem abominações no lugar da casa do Senhor. E esse povo recebeu uma rebordosa terrível. Assim a gente finaliza essa primeira parte do capítulo 11 aqui. Se Deus permitir, voltaremos em nome de Jesus. E a lição está aqui, irmãos. A antiga aliança, ela foi dada para Israel para obedecer. E a maldição da aliança uma vez se cumpriu pela desobediência. O Novo Testamento não muda. A igreja está pregando a nova aliança, os méritos que aí a pessoa fará parte do corpo de Cristo, terá o Espírito Santo, perdão dos pecados, né? Reconciliados com Deus através da fé em Jesus, vivendo por fé, não é? Sendo justificados por essa fé, irá morar no céu se viver obediente. Claro, vai passar perseguição, afronta, pode até morrer pela fé em Jesus, mas vai ganhar o céu. Muitos desprezam tudo isso. E por desprezar o que Deus fez contra Judá, Deus está fazendo em qualquer nação. Está no capítulo até 18 de Jeremias. A gente vai chegar lá. Deus disse que quando ele mandar o mal e se a nação não se arrepende, Deus vai cumprir aquele mal. E o mal de Deus aqui fala de pragas, de tragédia, de fracasso, de ruína. E por mais que as pessoas pensem que estão vivendo, olha, sem nada acontecer de ruim, amados, isso é uma ilusão que o diabo colocou. E essas pessoas vivem amarradas no pecado. E se elas morrem, estarão dando de cara com o inferno. E assim, o Senhor anuncia através da igreja para o povo se arrepender, se converter e vir para os braços do Senhor Jesus enquanto tem tempo. Amém?
Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem para que chegue em vários ouvidos e que as pessoas que ouvirem creiam e venham temer a esse Deus soberano. Vamos orar. Pai santo e amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela iluminação, meu Deus. Glorifica o teu nome, salva almas, Pai, para o teu reino, aqueles que querem fazer aliança com Jesus Cristo. Aleluia. Abençoa teus filhos e filhas que já fizeram esta aliança. Aleluia. De paz, de vitória, ajuda em tudo, livre do mal. Em nome de Jesus. Amém. E você que me assiste, está assistindo até o final, dobre o seu joelho, aceite Jesus como Salvador, venha fazer essa aliança com o Filho de Deus, que você nunca vai se arrepender. É a melhor coisa que eu já fiz. Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe e não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Abra a sua boquinha, abra a sua boquinha e dê glória para Jesus. Ô glória. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Ô glória.